Olá, eu sou Cristina Crepaldi e hoje eu vou ensinar para vocês como eu uso o termocolante nas minhas aplicações de patchwork. Nós vamos fazer o uso do termocolante para ponto caseado. Vamos aos materiais. Bom, primeiramente nós vamos precisar de um risco, o tecido onde nós vamos fazer a aplicação, uma folha de acetato, retalhos de um modo geral, por isso que é muito importante que a gente guarde qualquer tamanho de retalho, porque sempre a gente vai usar para alguma coisa. E o papel termocolante que hoje eu estou usando, o Whitney Bond, que é o mais, para mim é o mais apropriado por ele ser uma cola seca e fácil de manusear. O que nós vamos precisar? Recortar no acetato os moldes que nós vamos precisar da Sambonete Sui. E eu vou explicar para vocês como que eu fiz o recorte de cada pedacinho do acetato. Nós temos todas as partes dele já aqui recortada. E eu vou explicar para vocês como que foi feito. Normalmente eu faço um catálogo para cada peça, para cada risco que eu uso, para quando eu precisar dela novamente, seja fácil de eu localizá-la. Aqui o que a gente vai fazer? Recortar em partes pequenas cada pedaço do risco. Aqui, se vocês prestarem atenção, nós vamos notar que o avental, ele está sob a roupa da menina. Perdão, sobre a roupa da menina. Então, nós vamos colocar um pedacinho a mais de acetato passando o avental, para quando nós fizermos a colagem, sobre um pedaço de tecido embaixo. E assim a gente vai fazer todas as partes. Notem que no chapéu, a parte do fundo do chapéu, ela tem que ter um pedacinho a mais por baixo, que é onde vai ser feita a sobreposição. Se prestar atenção, esse pedaço que ficou interno vai ser mais ou menos meio centímetro, que é uma margem boa para quando fizermos o caseado, o tecido não desfie na hora da lavagem. Cada parte que eu faço do risco, eu costumo anotar o nome, para a hora que eu montar a peça toda, eu saber o que significa. Avental, o braço, fundo do chapéu, chapéu, a bota. Então notem que cada pecinha que eu tenho anotado, e também para saber de que lado que nós vamos trabalhar o risco. Bom, vocês percebam que o risco da Sambonete, ela está virada com a cabecinha para o lado esquerdo. Quando nós passarmos para o termocolante, o molde, o risco para ser transferido, nós vamos ter que inverter o acetato para dar o lado correto quando nós quisermos a aplicação exatamente como está o risco. Então eu vou pegar o molde do chapéu, vou virá-lo e vou riscar no termocolante na parte do papel. Vejam que a cola fica do lado de baixo, a parte brilhante é onde tem a cola. Então eu estou riscando o chapéu dela invertido. E assim eu farei todas as partes. Eu vou fazer invertida todas as partes. Vou riscar cada uma dela com um lápis de ponta fina. E depois que eu fizer todos os riscos, procurando preencher o máximo possível de espaço para a gente não perder muito o termocolante, para não jogar fora. Depois que nós fizermos todos os riscos, então nós vamos cortar cada um mais ou menos uns 2 milímetros a mais. Nós vamos deixar uma bordinha de mais ou menos 2 milímetros em cada uma das peças. Aqui já estão escolhidos todos os tecidos que eu vou usar. É muito importante no patchwork a escolha das cores que você vai usar na aplicação. Aqui já está todos distribuídos, cada peça em cima de cada cor que eu vou usar. E notem que a hora que eu vou passar o ferro em cima,
eu porei o termocolante do lado do avesso do tecido que eu vou usar. A temperatura do ferro tem que ser quente, nós podemos usar até o vapor. Vamos colocar o ferro em cima, deixar alguns segundos e tirar. Você verifica que a película grudou, a parte plástica ficou no tecido. Então, ele já está com aquecimento suficiente para a gente continuar depois. Isso eu vou fazer em todas as partes do trabalho. Cada peça vai ser colada em cada tecido que eu quero usar. Vamos fazendo a aplicação do termocolante no tecido e vamos reservando do lado. Tomem muito cuidado, porque normalmente o ferro está muito quente. Como eu tenho um espaço vazio aqui, eu aproveito para fazer mais uma pecinha. Reaproveitamento no patchwork é tudo, minhas amigas. Aqui já está tudo pronto. Agora nós vamos recortar. Vejam que eu havia deixado uma borda pequena. Porque quando nós cortarmos agora, no tamanho exato de cada peça que nós vamos usar, veja, cada peça que a gente vai usar, nós vamos cortar agora em cima da linha para dar um recorte perfeito. Vamos ao próximo passo. Bom, eu já consegui passar com o ferro, o termocolante, já recortei naquela linha que eu risquei, e agora eu vou tirar o papel, a película protetora. É só você forçar com a ponta do dedo, ela levanta, e nós ficaremos então com a cola no tecido. Isso já foi feito com todas as partes. É importante que a gente tenha o risco do nosso lado e os pedaços que nós fizemos em acetato também esteja próximo, para a hora que nós formos montar, fique perfeito como o risco. Eu vou começar pela bota da Sambonete. Eu vou deixar a bota alinhada, como ela está no risco, e vou colocar o alfinete. Esse vai ser nosso ponto de partida. Verifica que cada peça que eu tenho, eu procurei fazer detalhes de desenhos para eu saber exatamente aonde vai ficar situado cada pedacinho. Continuação da bota. Então, nós viremos até aqui e poremos em cima. Eu sei que o vestido dela terá que ficar aqui. Então, eu vou sobrepor o vestido. Não foi tirada a película ainda. Eu vou sobrepor o vestido no acetato. Devagar eu tiro ele. Se demorar um pouquinho é porque como ele é liso, ele vai sair do lugar mesmo. A quantidade que tem que ficar dentro é de mais ou menos meio centímetro. E nós vamos sobrepondo cada peça da Sambonete, verificando sempre se tem meio centímetro dentro de tecido. Se tiver dúvida, coloque o risco em cima. Está vendo que aquele ficou fora? Então, o que nós vamos fazer? Levar um pouquinho mais para frente. Posicionar. Distribuir aqui direitinho. Aonde está o aventalzinho dela. Com calma nessa hora para ficar um trabalho bem acabado.
prender com o alfinete para ficar mais fácil. Ele vai estar levemente aqui. Aqui, certinho. Nós já temos o aventalzinho dela. Olhando por baixo se tem meio centímetro de tecido. Alfineta. E assim nós vamos fazer até o final, até nós chegarmos com o risco todo montado. Sempre olhando se tem tecido suficiente embaixo. Verificou que está correto? Alfineta. Levantando, tem tecido? Alfineta. Se tiver dúvidas, olhe no desenho que está do seu lado, siga a posição das linhas para que ele fique bem perfeitinho. Ela já está praticamente montada. Aqui faltou tirar a película também do braço. Vamos posicionar. Eu acredito que está tudo certo. Na dúvida, nós colocaremos, ele tá um pouquinho torto com relação a ela. Aqui vem a rama. Ela sai um pouquinho. Nós vamos deixar assim. Aqui está montada a nossa sambonete. Agora nós vamos vir com um ferro quente para que a cola do termocolante fixe. Nesse momento que nós passamos o ferro, tome só cuidado para não tirar as peças do lugar. Conforme vai fixando, você vai tirando o alfinete. Cuidado para não se queimar com o ferro. Passando o ferro e tirando. Aqui nós temos o trabalho já pronto para ser aplicado. Alguns detalhes vão ser necessários na sambonete. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o risco com lápis para a gente fazer os detalhes na hora do bordado. Verifiquem que a bota da menina, eu fiz uma cor só, as duas botinhas. E nós temos uma risca para dividir as duas botas. O que eu fiz? Eu desenhei no acetato e recortei ele. Aí eu sobreposiciono, levanto e risco com lápis. Aqui nós temos o desenho da bota. Verificam que fez o contorno exato. Aí então eu vou bordar aqui para dar a separação entre uma bota e a outra. Isso a gente faz sempre que tiver o mesmo tecido com recortes. A gente vai usar essa facilidade. Vejam que no risco eu tenho 3 flores. Eu poderia ter feito aplicações nela, mas eu vou fazer em bordado e no próximo tutorial eu mostro para vocês a aplicação que eu vou fazer em bordado no chapéuzinho e na mãozinha dela. Outra coisa que eu acho importante, quando eu vou fazer os meus riscos e eu passo no acetato, eu costumo colocá-los em saquinhos separados, todas as partes,
e junto eu coloco o desenho, porque quando eu for novamente usá-lo, eu já sei onde encontrá-lo. Essa é a minha maneira de organizar. Então, eu estou com a aplicação pronta para fazer o caseado e futuramente para fazer novamente outras sambonetes, eu tenho ele separado, já tudo recortado e desenhado.